Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Hoje, dia 27 de dezembro, segunda-feira, com alegria no coração eu te acolho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando, se possível, se cadastre, compartilhe, dê um joinha, um comentário. Você que já nos ajuda, nosso muito obrigado. Hoje a igreja nos lembra, nos convida a celebrar uma festa muitíssimo importante, a festa de São João Apóstolo. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, chamado Tiago Maior, discípulos de João Batista. Foi um dos primeiros chamados por Jesus. Entre os discípulos de Jesus, quando Jesus passa a chamar, João está entre os 4. Portanto, desde o começo está com Jesus. É o discípulo com maior intimidade com o Mestre. A gente percebe isso, está sempre perto do Senhor, a ponto que vai reclinar a sua cabeça sobre o peito do Senhor naquela ceia principal, a ponto de estar aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima, na hora da crucificação. João é um apóstolo predileto. Ele também foi testemunha da transfiguração de Jesus e da sua agonia, a agonia do Senhor. João está nos momentos mais cruciais da vida de Jesus. Ele está presente, como já disse, aos pés da cruz, talvez para honrar o nome do Mestre. Pelo menos um ficou aos pés da cruz até o fim, certamente para consolar o coração de Maria Santíssima, que ele recebeu como mãe e que também se colocou como filho que protege, que cuida, que leva para casa. João dá testemunho do túmulo vazio. Esse testemunho é importantíssimo porque é credível, é ocular. Ele estava lá, deu testemunho da ressurreição de Jesus. Exímio evangelista, teólogo, deixou em seus escritos a riqueza da paixão, da morte, mas sobretudo da ressurreição do Senhor Jesus, bem como o Santo Evangelho, o Apocalipse de São João. Definiu: Deus é amor. Acho que aqui diz tudo. Deus é amor. Vamos ouvir a Sagrada Escritura. Primeira leitura. Início da primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto ao Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Salmo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretam como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse:
Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Então, benditos e benditas, como disse num dia desse atrás, aqui se não me falha a memória, é o dia da Sagrada Família, né? Anteontem. E que uma festa, a festa do Natal, por exemplo, a gente não esgota essa festa. Ela tem tanta riqueza que a gente não esgota o nascimento de Jesus. Como não esgota a Sagrada Família. Como não esgota celebrar esse santo, São João, apóstolo de Jesus. Por que não esgota? Porque a gente não tem a capacidade de adentrar ao âmago, ao centro, ao cerne da intimidade que aconteceu entre Jesus e esse discípulo. Não temos essa capacidade. Nós ficamos, por muito que aprofundamos, ainda ficamos no periférico da história acontecida. Agora, uma coisa nos põe em comum. O nosso coração certamente se alegra, a nossa alma vibra, o nosso ser pulsa de esperança, de fé, de certeza da presença de Deus. Com isso, os nossos projetos voltam a serem sonhados de novo, com a possibilidade de serem realizados, a perspectiva de viver, a alegria de viver, a fé que supera o medo, inclusive na morte. Muita gente com medo da morte, mas a fé nos tira inclusive o medo da morte, porque o túmulo está vazio. São João dá testemunho disso, ele esteve aos pés da cruz com Maria Santíssima. Ele correu para ver aquele túmulo vazio e dar testemunho de que Jesus de fato ressuscitou. E para aqueles que ainda ousam desconfiar, se então roubaram o corpo de Jesus, aonde o colocaram? No espaço? Nas nuvens, como nós guardamos hoje nossas imagens, nossas fotos? Ninguém jamais descobriu. Aonde está o corpo de Jesus? Aonde está a ossada, o cadáver de Jesus? Aonde está o corpo, os ossos de Maria Santíssima? Queridos, contra a verdade não há nenhum argumento. São João dá testemunho destes fatos ocorridos na vida de Jesus. Entre crer em São João, que estava lá, e o relato da Sagrada Escritura, por todo esse tempo que não foi refutado, não foi derrubado, eu vou acreditar num comentário de televisão, um comentário de revistas, de jornais, um comentário da internet? A consciência é sua. Só que eu acho assim, uma loucura, né? Diante de testemunhas oculares que estiveram lá, como São João e deu e dá testemunho pelos seus escritos, eu não vou ter argumento contra. Graças a Deus. Que o Deus da vida continue a te abençoar, proteger e guardar. O Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã nós nos encontraremos, se Deus quiser.